Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos encontramos com o nosso Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, de poder mais uma vez meditarmos juntos nas Escrituras e naquilo que o Senhor deseja nos ensinar através de sua Santa Palavra. Que possamos nos confiar à Santíssima Trindade e pedir a presença do Espírito Santo para ele nos ensinar mais e mais e nos ajudar a estar junto dele nessa busca pelo conhecimento e pela Palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, Jeremias capítulo 7. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo dizendo: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segue adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serem felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que seus pais. Se falasse todas essas coisas, eles não te escutarão. E, se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra. Ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto naquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje a palavra é muito simples. E eu quero começar justamente meditando a partir do Salmo.
O Salmo de hoje nos dá uma resposta que nós já escutamos em outro momento e que nós já lemos, inclusive, em outro momento, mas é interessante pensarmos para as leituras de hoje, né? Para as passagens de hoje, especialmente. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, né? A voz de Deus. Não fecheis os vossos corações, não fechem os corações, não fechemos os corações. Por que eu queria começar com o Salmo? Porque Deus ele está aqui para nos dar um aviso mais uma vez. A Quaresma é a oportunidade de nós nos convertermos e todo dia é a oportunidade de conversão. O Senhor está nos convidando mais uma vez para que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos realmente acolher e aclamar o rochedo que nos salva, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, que nos tirou da escravidão, que nos libertou do pecado, aquele que realmente morreu por nós e nos salvou naquela cruz. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus. Então nós não podemos fechar os nossos corações para Ele, nós não podemos nos fechar para tudo aquilo que Ele já fez em nosso favor, não podemos nos fechar para tudo aquilo que Ele já tirou de nós, não podemos esquecer daquilo que Ele já fez por nós. E nós temos o péssimo hábito de ignorar a nossa própria história, temos o péssimo hábito de ignorar a história humana, a história de nossa sociedade, a história do nosso povo. Em particular, nós nem sequer conhecemos a história do povo cristão. Nós nos consideramos Israel, povo de Deus, povo escolhido de Deus, povo separado de Deus e nem sequer sabemos a história de Israel, a nossa própria história espiritual, não conhecemos. E nós não podemos fechar os nossos ouvidos, nós precisamos abrir nossas mentes, abrir nossos ouvidos para a voz do Senhor e lembrar de tudo aquilo que Ele está desejando falar para nós. Precisamos abrir os nossos corações para que Ele venha habitar e Ele possa falar conosco aqui dentro. Você talvez não esteja se abrindo o suficiente, meu irmão, minha irmã. Faça essa pergunta para si mesmo. Será que eu estou me abrindo para a ação de Deus? E será que eu estou parando para escutar a voz do Senhor? Será que eu sei quando é a voz do Senhor falando, quando não é? Tem uma música do Rosa Saron que eu gosto muito, que vai dizer: mute, deixe mudo todas as vozes ao teu redor e deixe que Deus fale. Há mais caminhos para percorrer do que esse caminho errôneo, esse caminho errado que você está seguindo. É uma oportunidade de realmente desligar tudo ao nosso redor, silenciar tudo ao nosso redor e no silêncio dos nossos corações parar para ouvir a voz de Deus. Parar para ouvir a voz de Deus. Do contrário, haverão consequências. A primeira leitura está falando justamente de situações de consequência. Deus está conversando com Jeremias e ele fala uma série de situações muito complicadas na realidade daquele povo, onde Jeremias está pregando, profetizando. Deus fala para Jeremias: eu dei uma ordem ao meu povo. Ouçam a minha voz e eu serei o vosso Deus. Vocês serão o meu povo. Sigam o caminho que eu vou mostrar para vocês, que eu vou indicar e vocês serão felizes. Deus está falando conosco. E aí vem sempre as perguntas. Eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu estou sendo o povo de Deus? Eu estou seguindo o caminho que Deus me indicar? Eu estou seguindo o caminho que Deus quer me mostrar? E eu estou realmente feliz no caminho em que eu estou? Porque se eu sigo a vontade de Deus, eu sou feliz. Versículo 23. E aí Deus avança, versículo 24. Eles não ouviram e não prestaram atenção nas minhas palavras. Ao contrário, eles seguiram as inclinações dos próprios corações, andaram para trás ao invés de para frente. Mais uma vez, Deus olhando para cada um de nós hoje, uma situação onde a nossa humanidade passa igual aquele povo, ao redor de Jeremias. Deus está falando para nós e hoje em dia é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Deixamos de seguir a vontade de Deus, deixamos de caminhar com Deus, não nos voltamos para a vontade do Senhor, seguimos as inclinações ruins mais dos nossos próprios corações e andamos mais para trás do que avançamos de fato para frente. Fazemos, como vai dizer o Senhor na primeira leitura, fazemos pior do que os nossos pais fizeram. Versículo 26. A todos enviei meus servos profetas, enviei a cada dia para que pudessem falar, para que pudessem profetizar, para que pudessem alertar, e mesmo assim não ouviram e não prestaram atenção. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes você já escutou pregações e mesmo assim você continuou pecando? Quantas vezes você já escutou a palavra de Deus e mesmo assim você já continuou pecando? Quantas vezes você participou de uma santa celebração e mesmo assim continuou pecando? Faz parte da essência humana
atual. Infelizmente é isso, porque fomos manchados pelo pecado, graças a Adão e Eva. Mas se nós nos esforçamos em nome de Jesus, e se nós desejamos isso que o Senhor nos pede aqui na primeira leitura, ouvir sua voz, ser o povo escolhido, caminhar por onde Ele nos indicar, se nós inclinamos nossos corações para a vontade de Deus, nós, de fato, somos o povo de Deus. Do contrário, se não ouvimos e não prestamos atenção naquilo que Deus nos pede, nós estamos obstinados a permanecer no erro e vamos fazer coisas piores do que os nossos pais e antepassados fizeram. Versículo 27. Se falares todas essas coisas, aí percebam, Deus falando para Jeremias. Se você falar tudo isso para eles não vão te escutar. Se você chamar a atenção deles mais uma vez, eles nem vão te dar resposta. Versículo 28. Se você pensar em tudo isso, você não vai conseguir alcançar nenhum coração. Então você vai dizer o seguinte, e olha o que Deus proclama. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu e foi arrancada de sua boca. Ponto. Nós podemos cada um agora bater no nosso peito e dizer, Senhor, eu sou parte dessa nação que não escutou a tua voz e acabou pecando. Eu sou parte dessa geração que não escutou tua voz e acabou caindo. Eu sou parte dessa geração que não escutou tua voz e acabou perecendo. E fazendo coisas piores do que os nossos pais. Piores do que os meus pais. Perdão, Senhor. Eu sou esse cabeça dura que não aceita correção. Eu sou esse orgulhoso que prefere minhas próprias vontades. Eu sou esse egocêntrico que prefere as coisas para mim. Eu sou esse que não escutou a tua voz, não aceitou correção e aceitou deixar a fé morrer. Eu sou esse que não confia direito em ti. Eu sou esse que cai todos os dias, que fala que te ama, mas que está pecando e te traindo. Eu sou esse, perdão, Senhor, porque a minha fé foi arrancada da minha boca. A minha fé foi arrancada do meu coração. E quando Deus fala sobre a fé morrer, Ele está também interligando essa mesma leitura, essa mesma passagem com aquilo que está escrito lá em São Tiago, quando São Tiago vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé que realmente não demonstra no dia a dia. Se você não demonstra que escuta Deus, se você não demonstra que ora, se você não demonstra que testemunha, se você não demonstra no teu dia a dia, no teu jeito de fazer, teu jeito de falar, teu jeito de proceder, tua fé é morta. O que Deus está falando para Jeremias, o que São Tiago reforça na sua carta e o que está sendo chamado a atenção para nós agora. É por isso que quando Jesus ele está ali diante daquele povo, ele acaba expulsando um demônio que era mudo. Ele acaba expulsando um demônio, percebam, o demônio era mudo, não a pessoa, o demônio era mudo. E o demônio não dizia nada, porque ele não precisa de palavras para ser opressor, ele não precisa de palavras para tomar conta de um corpo. Ele não precisa de palavras. Se você está com o coração vazio de Deus, você deu abertura para o demônio, para os demônios. Se você está com a mente vazia de Deus, você deu abertura para os demônios. Se você está com a alma vazia de Deus, você está dando abertura para os demônios. Consequentemente, num ambiente onde tudo vira ídolo, num ambiente onde tudo vira idolatria, como era o caso da época de Jesus, daquela região onde Jesus vivia, num ambiente onde tudo é rodeado por ídolos, por demônios, nós temos aqui um que era mudo e que conseguiu tomar conta do corpo, da vida de uma pessoa. Hoje em dia, meus irmãos e irmãs, inclusive, nós temos muitos demônios que são mudos, que tomam conta de nós e nós nem percebemos. Por diversas vezes o trabalho toma conta de nós silenciosamente, nós não percebemos que essa vida corrida de trabalho está nos roubando da presença de Deus. Nós temos o próprio celular, principalmente para quem é mais jovem, nós temos o celular que toma a nossa atenção, que rouba a nossa atenção e não nos deixa falar diretamente com o nosso Senhor. Consequentemente, nós criamos um ídolo silencioso. E esse ídolo vai nos roubando da presença divina.
Temos as tecnologias, seja notebook, seja computador, seja tablet. Temos a televisão, temos inúmeras situações de entretenimento para chamar nossa atenção, para nos prender diante de telas e para nos roubar a verdadeira atenção, para nos roubar da presença daquele que deveria receber toda a nossa atenção, que é Deus. E o pior, em diversas vezes, em diversos momentos, nós passamos mais tempo diante de telas ou na presença de telas. Você pode passar o dia todo talvez escutando adoração, escutando música, escutando pregações, escutando até missas mesmo na televisão, e talvez você seja o tipo de pessoa que nem quer sair de casa. Talvez você seja o tipo de pessoa que não vai adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento exposto diante do altar, exposto sobre o altar. Talvez você seja o tipo de pessoa que não saia da tua casa, não tem nem vergonha da cara de sair da tua zona de conforto, porque para você já é o suficiente estar diante das telas, só escutar ali, rezar sozinho no teu quarto, não recebe sacramentos, não confia no Senhor teu Deus, não permite que Deus fale com você, e nem se digna a servir a Deus, se engajando em alguma pastoral, em algum grupo da tua igreja. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo da tua vida? E não consegue perceber que esses demônios, esses ídolos, são mudos, estão tomando tua atenção. Não estou falando aqui da adoração, da pregação, estou falando das telas. Não estou falando daquilo que você faz em casa e que talvez te ajude a rezar também. Estou falando daquilo que você deixa de fazer, daquilo que te rouba a atenção, que rouba o teu tempo para que você não se dedique à vida de oração. O quanto você é dedicado à vida de oração. Quanto realmente a tua vida está sendo inclinada para Deus. Santo Agostinho dizia isso, né? Um coração adorador, um verdadeiro coração adorador, não é o coração que está a todo instante diante do Santíssimo Sacramento, mas é um coração que está verdadeiramente prostrado em todos os momentos, prostrado em adoração. Da mesma forma como você deve ser o tipo de pessoa que vai até a igreja e se prostra diante do Santíssimo, o teu coração deve estar prostrado também em casa, no trabalho, na escola, em qualquer momento que for. Jamais perder o centro da tua vida, que deve ser Deus. Jamais parar de escutar a voz do Senhor. Jamais parar de ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Estar em constante oração. Pedir a todo instante a presença do Espírito Santo para que ele te ajude diante das situações do dia a dia. É assim que nós nos mantemos nos santificando a todo instante, buscando ser santificados a todo instante. Do contrário, nós seremos divisores, nós estaremos divididos, né? E aí hoje, inclusive, a palavra de Deus vem falar justamente sobre isso, sobre essa necessidade de entender que se nós estamos divididos, nós causamos nossa própria ruína. Se uma casa está dividida contra si mesma, ela causa a própria ruína. Se é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que eu estou expulsando os demônios, como é que um demônio está expulsando um demônio e está contra os próprios demônios? Como Satanás pode estar contra si mesmo? Cairá uma casa por cima da outra? É como se Jesus estivesse dizendo, ora, se Satanás está dividido, então a gente já ganhou, porque ele está dividido contra si mesmo, ele mesmo está fazendo o reino dele se destruir, sozinho. Não precisa do Filho do Homem. Agora, e aí Jesus ele vem para justamente inverter todo e qualquer tipo de entendimento equivocado. Agora, se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando os demônios, vocês precisam entender, chegou para vocês o reino de Deus. Aqueles que realmente estavam com os ouvidos abertos para escutar a voz de Jesus e estavam com o coração aberto para acolher a voz de Jesus e acolher os ensinamentos de Jesus, eles compreenderam na mesma hora que não é um poder demoníaco que expulsa os demônios, mas é verdadeiramente o poder divino que vai expulsá-los. Então eles entenderam que ou Jesus era mais um profeta, ou Jesus de fato era a presença do reino de Deus no meio do povo. E Jesus diz, chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Se vocês, e aí entra aqui justamente a culminação, né? Entra justamente a conclusão daquilo que Jesus está dizendo nessa passagem.
Se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim. Se vocês não conseguem entender que eu vim justamente para expulsar os demônios e dar para vocês uma casa segura, vocês estão contra mim e querem derrubar a minha casa, o meu reino. Se vocês não estão comigo para propagar a palavra de Deus e propagar o reino de Deus, vocês estão contra mim. Vocês estão contra mim. Versículo 23. E quem não recolhe comigo, olha só, quem não recolhe comigo, quem não reúne as almas junto comigo, está dispersando as almas. Quem não está realmente querendo salvar almas junto comigo e levá-las para o céu, está dispersando as almas e levando as almas para a perdição. E obviamente ele estava falando dos fariseus, dos mestres da lei nesse quesito. Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós acabamos, ao invés de ajudar Jesus com a propagação do Evangelho, nosso contra-testemunho, nossa falta de testemunho, a nossa vida revela que nós não seguimos a Deus de fato. Quantas e quantas vezes você já pecou? Quantas e quantas vezes alguém perto de você pecou e talvez você até tenha se afastado de você, tenha se afastado da igreja por causa de algum erro seu, algum erro nosso? Se nós não estamos de fato junto com Jesus para acolher as almas, para recolher as almas, para salvar almas, nós estamos dispersando e afastando mais e mais corações. E isso está cada vez mais frequente nas nossas igrejas, em lugares onde nós não somos acolhidos, onde nós não somos acolhedores. Nós precisamos mudar isso urgentemente, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos mudar essa realidade o quanto antes. Que nós possamos parar de afastar as almas e começar a expulsar os demônios, começar a expulsar tudo aquilo que não presta, começar a tirar de nossas vidas tudo aquilo que não faz sentido, começar a tirar de nossas vidas tudo aquilo que não vem de Deus, para que possamos de fato acolher as almas, salvar almas e levar mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.